Olá! Veja agora o que vai acontecer na sua novelinha. Spoiler, resumo completo e muito mais em primeira mão. Se você for novo aqui, que seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever para receber todas as notificações e também de deixar o seu like. Renata precisa fugir de tudo e de todos, pois é avisada e acusada de roubar a empresa de seu pai. Ela se assusta quando seu pai a leva à força até um lugar onde Augusto a espera para que embarque em um pequeno avião. Renata pede ao pai que a deixe fazer uma ligação que vai definir seu futuro, mas ele não permite. Augusto leva Renata para sua fazenda. Gonzalo diz a Jerônimo que sua filha viajou para longe e pede a ele que não a procure. Augusto chega à Cruz do Amor com Renata. Ela se sente aprisionada, não tem liberdade para sair ou falar com alguém fora da fazenda. Ninguém pode saber que Renata está na fazenda, mas o filho de Alzira a vê e conta para a mãe. Gonzalo e Augusto tiraram Renata da cidade no momento certo porque Monique dá ordens a seu advogado que vá atrás da segunda lista, pois Honório, que é o primeiro, já está preso. A polícia chega na empresa à procura de Renata e, ao não encontrá-la, diz a Gonzalo que se a estiver ocultado, poderá ser processado por obstrução da justiça. Matias conversa com Roberta e pede que concorde à anulação do casamento, mas ela se nega. Renata não vai ao encontro que tinha com Jerônimo. Preocupado, ele pede a Gonzalo que lhe diga onde ela está. Gonzalo se nega a dizer e a afirmar que faz isso pela segurança de sua filha. Jerônimo fica surpreso ao receber o processo de divórcio, pois não tinha nada sido notificado ou comunicado antes. Decepcionado, seu único objetivo agora é descobrir quem é o assassino de seu irmão. Na fazenda, Carlos está preocupado com a praga que está infestando os vinhedos. Antônio diz a Josefina que não permitirá que faça Regina sofrer e que a única coisa que quer é afastá-la de Gonzalo. Josefina quer que Antônio descubra quanto dinheiro Roberto deixou para sua. Gonzalo fica mais calmo e aliviado por Renata estar em um lugar seguro, como é a Fazenda Cruz do Amor. Matias, indignado, diz ao pai que tentou resolver o problema de contrato matrimonial com Roberta de forma civilizada, mas ela continua fazendo chantagem e desse jeito não dá para ele terminar as coisas num acordo de paz. Enquanto isso, na fazenda, todos estão preocupados com a praga que invadiu as plantações e coloca em risco a produção das uvas. Renata continua escondida na fazenda de Augusto, mas começa a se incomodar com a maneira como ele a trata e se sente angustiada. Regina comenta com Inês, de Dona Carla, que viu José, então, saindo da casa de Constância. Gonzalo, então, visita Honório na prisão. A doutora Marina encontra os arquivos do consultório do Dr. Álvaro, o resultado do exame que prova que ele é estéril. Branca, feliz da vida, visita Honório na prisão e ameaça fazer mal a ele e toda a sua família se ele não começar a colaborar com as vontades dela. Daniel continua ajudando a polícia a encontrar Branca. Honório pede a Matias que entregue uma carta para Constância e outra para Adriana. Marina então mostra ao padre Severino o exame que comprova a esterilidade de Álvaro. Regina comenta com Constância que viu sair de sua casa uma mulher que foi amante de seu marido, o Roberto. Então ela descreve a mulher. Constância fica estarrecida ao perceber que se trata de Josefina, mas não comenta nada com Regina não. O advogado entrega a Josefina a petição do divórcio. Furiosa, ela se recusa a assinar e expulsa o advogado de sua casa. Marina mostra a Alzira o resultado do exame de Álvaro, onde fica provado que ele não pode ser pai do filho que ela está esperando. Álvaro pede a Augusto que ajude a sair da cadeia. Diante da negativa do fazendeiro, ele ameaça contar tudo o que sabe sobre ele. Jerônimo vai ter a Fazenda Cruz do Amor e descobre que Renata está escondida lá. Os dois discutem e ela então acusa Renata de ser amante de Augusto. Carina descobre que não é estéril e que quem era estéril era o Álvaro e fica arrasada ao saber a verdade e tudo o que sofreu ao lado do marido que a fez acreditar que ela não poderia ter filhos e que ele por muitas das vezes a fez se sentir um lixo. Constância visita Honório na prisão e fala de suas suspeitas de que Josefina seja a mulher que destruiu a vida de Regina e que roubou sua filha.
Renata e Jerônimo já estão divorciados e ele, convencido de que foi traído por ela, então Branca desconfia que Daniel está ajudando a polícia nas investigações. Augusto se declara para Renata e lhe entrega um anel de compromisso e a beija. Carina toma uma decisão e decide que vai até a prisão esfregar a verdade na cara do Dr. Álvaro e comunicar ao marido que vai dar início ao processo de divórcio, pois o que ele fez ela passar todos esses anos não tem perdão. Augusto diz a Renata que gostaria de se casar com ela imediatamente, mas ela diz que ainda não está preparada para um novo relacionamento e prefere esperar que seu casamento religioso seja anulado. Daniel avisa Gonzalo que ele é o próximo alvo de Branca. Branca procura Constância e a ameaça. Jerônimo anonimamente decide ajudar os Monterrubios a conseguir o empréstimo que precisam fazer para a falência da empresa não acontecer. Regina organiza o jantar de gala da associação. Josefina e Antônio, que agora são aliados, decidem ir mascarados. Renata comenta com Carina que está se dando com outra oportunidade para Augusto. Marina começa a se aproximar de Jerônimo. Roberta chega à Fazenda Cruz do Amor e Renata se surpreende ao ver a sua irmã lá. E não para por aí, veja também o que ainda vai acontecer. Enquanto isso, as coisas no restaurante se acalmam. De alguma forma, Augusto e Renata ainda não foram expulsos de lá. De qualquer forma, Renata chora porque as memórias são muito doloridas para ela. Quando as coisas estavam bem entre ela e Jerônimo, eram fantásticas. Foram as circunstâncias que tornaram o seu relacionamento impossível. Então Augusto promete que as feridas de Renata vão sarar com o tempo. Enquanto isso, Gonzalo garante a Regina que eles encontrarão sua filha, apesar de, felizmente, o Cantu morreu. Então, ele também promete que ela conquistará o respeito da mãe novamente quando eles se casarem como manda os papéis. Então Jerônimo aparece na casa de Constância. Ele está um pouco esperançoso de que todas as coisas malucas que continuam fazendo eventualmente abrirão o coração de Renata para ele um dia. Constância também está confiante de que Renata vai se recuperar do que aconteceu. Mas enquanto isso, Carlos lá na fazenda, com um cachorrinho ansioso, ele avisa Matilde que seus pais virão naquele fim de semana para conhecê-la. Então Matilde fica nervosa, mas animada ao mesmo tempo com a notícia. O padre desabafa com a doutora Marina sobre os problemas entre Carina e Álvaro. Existem apenas motivos para a igreja aceitar a anulação. Ele aceitou no caso de Jerônimo e Renata, mas não aquele em que o marido de Carina a estrupou e amarrou em um quarto por semanas. Bom, ele deveria reavaliar então um pouco o sistema, não é mesmo? Já que o de Carina e Álvaro não foi aceito, mas o de Jerônimo com Renata foi. É um pouco estranho, mas seguimos. Então, Marina ouve quando as orelhas descastadas enquanto o padre explica mais sobre a vida privada de Renata e Jerônimo. Pena que não seja uma daquelas novelas em que o padre está preso em segredo de confissão. Pelo menos então ele teria que calar de vez em quando. Jerônimo visita o escritório de Marina. Ele espia uma gaveta aberta e vê o arquivo Monterrubio. A sala de estar de Constância está repleta de lindos buquês de todos os tipos. Renata está maravilhada com a quantidade de flores lindas que Adriana recebeu. Na verdade, eles não foram enviadas para Adriana. Elas são todas de Jerônimo para você, Renata. Não sabia qual é a sua favorita. Não gosto de cometer erros. Por isso enviei todos os tipos de flores que o florista tinha. Espero que me diga qual prefere para que eu possa enviar em todos os restos de sua vida, minha vida. Fala Jerônimo em uma carta. Renata rasga o cartão e Adriana e Constância ficam paradas com ela. Ele não está me deixando louca, eu não aguento. Renata fumega. Louco? Louco de amor? Pergunta Constância. Matias dá a Gonzalo todos os detalhes feios sobre o acordo prenupcial. Ele pede conselhos então ao pai. Gonzalo diz a ele para tomar uma decisão com calma. Enquanto isso, Renata simplesmente não pode aceitar as ofertas de paz de Jerônimo. Ela estava tão magoada e humilhada por ele. Então Adriana e Constância, com cara de mãe e filha, avisam Renata que Jerônimo é teimoso e nunca desistirá. Bem,
Na minha opinião, Renata é 2 vezes mais teimosa que Jerônimo, mas vamos continuar aqui, né? Então, quanto dele, mas ele ainda se aproxima dela. Constância pergunta se Renata poderia ceder um pouco, perdoar Jerônimo e começar do zero. Então Renata acha que não, mas Constância garante que sim. Regina visita Inês e ela concorda alegremente de oferecer a Dona Carla um lugar para morar por um tempo. Inês vai conversar com Carla em nome de Regina. Gonzalo olha ao redor da mansão da miséria com olhos novos e casados, então Josefina fica emocionada ao vê-lo, mas seu sorriso se transforma em uma carranga quando ele lhe entrega os papéis do divórcio. Ela se recusa a lê-los. Gonzalo diz a ela que pode prosseguir com o divórcio expresso sem seu consentimento. Então, Josefina jura que ninguém, nem mesmo a lei, vai separá-la de Gonzalo. Ele tem a decência de não rir na cara dela, se bem que ela bem mereceu. Enquanto isso, Augusto relaxa em seu quarto. Ele odeia a maneira como Renata parece estar se apaixonando pelas travessuras de Jerônimo. Enquanto isso, Roberta tem certeza de que Renata jamais perdoará Jerônimo. Embora Renata possa se casar com Augusto, ele nunca estará à altura do amor que Jerônimo lhe deu. Renata nunca o amará como amou Jerônimo. E seus comentários desagradáveis faz com que Augusto fique com raivinha dela. Pense nos 2 vilões que estão se acasalando cada vez mais, viu? Não dá certo não. Mas vamos continuar aqui, porque neste mesmo capítulo, Josefina gagueja sobre os papéis do divórcio. Gonzalo era apenas uma coisa que Josefina possuía e manipulava e jogava fora quando bem queria. Ele finalmente percebe isso agora. Estou livre, adeus, Josefina. Gonzalo sai pela porta para sempre. Josefina joga alguns travesseiros de raiva e bate na mesa. Ela não pode renunciar ao nome de Senhora Monterrubio, não. Mas enquanto isso, na manhã seguinte, Jerônimo manda mensagens para Renata para descobrir qual flor era sua favorita em meio a tantas que ele mandou. Ela resiste a atender por um tempo, mas responde ao telefone. Renata se pergunta se sua tia estaria certa sobre dar uma chance a Jerônimo algum dia. Ela concorda em encontrar com Jerônimo em seu apartamento naquele mesmo dia, naquela mesma tarde. Enquanto isso, Carlos então toma um café da manhã e adora a comida de Matilde. Lázaro chega com suas notas de universidade. Ele passou por um louvor em tudo. Todos estão muito felizes por ele, até que Carlos fica tão impressionado que se oferece para ensinar a Lázaro tudo o que ele sabe sobre o negócio de vinho. Gonzalo diz a Souto para prosseguir com o divórcio e dar a Josefina o que ela quiser. Desta forma, ela não terá motivos para prolongar o processo. Roberta chega em casa e encontra uma mãe louca, pois é Josefina. Ela realmente incomoda o fato de Gonzalo querer o divórcio, porque se quer se casar com Regina. Então, Josefina nunca vai deixar isso acontecer. Gonzalo também nunca ficará livre dela. De alguma forma, ela tem até razão, né? Matias toma café da manhã com Constância, Adriana e Renata. Adriana provoca Renata por ser tão energética. Então, seu monólogo interno espera que tenha sido uma boa ideia concordar em visitar Jerônimo. Como se a vida de Honório não pudesse piorar, ele é repentinamente algemado por 2 policiais. Ele está sendo preso por fraude contra Monique de la Rivera. Branca insiste então por desempenho dos policiais do lado da rua. E nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono, Jerônimo e Renata se preparam para um encontro. Enquanto isso, Augusto sai de um avião e diz a Gonzalo que Renata estará salva com ele. Esse foi o spoiler de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiver dicas e sugestões ou curiosidade de sua novela, deixe aqui abaixo em comentários e te aguardo nos nossos próximos vídeos.